Hoje eu quero falar sobre o que aconteceu em 1971. Antes de começar o vídeo, eu preciso explicar para você, definindo o que é inflação. Se eu te perguntar o que é inflação, talvez você me responda que a definição de inflação é o aumento dos preços, quando na verdade essa definição está errada. Ela não é a causa da inflação, o aumento dos preços, mas sim consequência da inflação. A inflação se define basicamente pelo aumento da base monetária. O que é a base monetária? Basicamente, explicando de forma simples, é o governo imprimir mais dinheiro, certo? Então, o Banco Central apertar o botãozinho no computador dele e imprimir mais reais, mais dólares, que seja independente do governo. E conforme esse dinheiro novo vai entrando e circulando na sociedade, a inflação dos produtos começa a aumentar. Então, essa é a definição de inflação. É importante eu explicar isso para você, porque se você perguntar para qualquer pessoa hoje em dia por aí, elas vão te dar a resposta de que é o IPCA, de que é o aumento dos preços, quando na verdade não é. O IPCA não é a inflação real. A inflação real é o aumento da base monetária. O M2, que são os agregados monetários. Basicamente isso. E agora eu quero entrar num detalhe para você do o que aconteceu em 1971. Antes de 1971, existia esses acordos de Bretton Woods, que foram alguns acordos monetários feitos entre alguns países para dar início ao padrão ouro. O padrão ouro é basicamente, ele significa de que uma quantidade específica de dólares tinha que necessariamente ter um lastro em ouro. Então, uma quantia uh, fixada em ouro. E nesse caso eram 35 dólares por onça Troy, certo? Que são esses 31, 104 gramas. Então, necessariamente a cada 35 dólares deveriam existir em reserva, lastreados nessa quantidade de dólar, 31 gramas de ouro. Por lei. E por que isso é importante? Porque isso tira o poder do Estado, do Banco Central, do Federal Reserve dos Estados Unidos, de imprimir dólares à vontade. Quando você não pode imprimir dólares à vontade, você não consegue aumentar a inflação, ok? Então, basicamente é isso. Então, é isso que dá aquela sensação de que antigamente nossos antepassados, nossos avós e pais, conseguiam ter bens, conquistar patrimônio, riqueza mais fácil. Porque se eles juntassem uh, o patrimônio deles, eles não iam ser diluídos num curto prazo de tempo. Então é por isso que o trabalho deles era melhor remunerado, né? E agora eu quero entrar no detalhe do que aconteceu em 1971. Em 1971, esse acordo de Bretton Woods foi quebrado por causa de alguns motivos específicos de conflito entre os Estados Unidos, dono da reserva mundial, da moeda usada mundialmente, que era o dólar, entre alguns outros países. Até que o Richard Nixon, conhecido como o Choque Nixon, ele quebrou esse acordo. Então agora o dólar ele não precisava mais ser lastreado em ouro. Essa quantidade específica de dólar não precisava mais ter esse mesmo lastro em ouro. Isso significa que agora o Federal Reserve ele pode imprimir dólares à vontade, ou seja, aumentar a inflação à vontade. E quais são as consequências da quebra do padrão ouro? Aqui nesse site eu vou deixar inclusive nos comentários, que é interessante você ver com mais detalhes. Tem diversas consequências por causa disso, né? E aqui você pode ver dívida americana a partir de 1971 bombou, inflação acumulada, quantidade dos dólares aumentou, obviamente, porque você passa a poder imprimir mais dólares, então eles começam a entrar mais em circulação na, na economia. Superávit diminuiu muito em bilhões de dólares, isso significa que são 3 trilhões e 500 bilhões de dólares, tá? O valor de um dólar diminuiu. E um dos principais, que é o que eu mais gosto de falar sobre, que é as duas linhas entre a produtividade e a remuneração. Isso significa que, a partir de 1971, as duas linhas elas se descolam, ou seja, a produtividade ela continua aumentando por causa do avanço tecnológico. Então, a sociedade continua fazendo inovações tecnológicas,
descobrindo novas tecnologias que ajudam a aumentar a nossa produtividade. Só que a remuneração não necessariamente acompanha essa linha. Ou seja, nós estamos produzindo mais, melhor, mas não estamos sendo remunerados da mesma forma que antigamente. E é justamente por isso que é mais difícil você conquistar bens, comprar uma casa, comprar um carro, conquistar patrimônio da forma que era fácil para os seus antepassados. E essa é uma das mais importantes. Então é justamente essa causa. Aqui você tem outros diversas consequências. O tempo para economizar para comprar uma casa aumentou. Isso significa que mais filhos estão morando com seus pais nas casas porque está mais difícil. Desigualdade da renda familiar. Renda dos 1% mais ricos aumentou, por incrível que pareça. Índice de preços explodiu. Preço do ouro explodiu também. Preço do petróleo. E até mesmo algumas consequências mais sociológicas na sociedade, até mesmo filho por mulher. Porque o que significa isso? Significa que agora, como é mais difícil você ter uma renda só, que na verdade seria a do homem que sustenta a casa, agora mais pessoas precisam trabalhar para fazer a composição dessa renda. Ou seja, as mulheres também precisam passar a trabalhar. Isso significa de forma proporcional que elas passam a ter menos filho, porque a condição natural é da mulher cuidar dos filhos, participar das atividades do lar, não participar de atividades braçais, estressantes, para justamente proporcionar uma gravidez sossegada para o seu filho. E quando ela passa a precisar trabalhar fora para fazer a composição da renda, os filhos justamente começam a reduzir. Taxa de encarceramento, até mesmo a idade no primeiro casamento, porque agora você precisa juntar mais patrimônio, isso demora mais, então demora mais para se casar. E até mesmo outros gráficos, né? Como taxa de divórcio, crescimento da renda, enfim. E por que isso acontece? O efeito Cantillon explica isso de forma muito simples. Para os amigos do rei, as pessoas que recebem incentivos monetários a juros quase negativos, juros baixíssimos, recebem esse dinheiro recém-impresso, elas recebem uma vantagem competitiva às outras camadas da sociedade. Porque quando eles recebem esse dinheiro recém-impresso, eles têm mais poder econômico para comprar coisas antes da inflação. Antes da inflação já ter girado na sociedade. E as pessoas mais afetadas nesse caso são as camadas mais baixas da sociedade, são as pessoas mais pobres que começam a receber esse dinheiro por último. Ou seja, como eu mostrei, a sua remuneração não necessariamente acompanha o aumento dos preços. Se você pegar desde 2020, mais ou menos na pandemia, e comparar preços de mercado, basicamente mais que dobrou tudo. Todos os preços pelo menos dobrou. E se eu te perguntar se o seu salário pelo menos dobrou, é óbvio que você vai me dizer que não. Então é justamente isso que eu quero dizer, só que de forma mais empírica, né? Agora, mostrando outra parte também, são até dos impostos. Como que isso afeta você? Então, digamos essa nova tabela atualizada do imposto de renda, que será feita para 2026, né? Então, você ter uma faixa salarial de 4.600 até 5.800, você pagará uma taxa de 22,5%, né? Que vai ser deduzido do seu imposto de renda. Fora outros tipos de impostos sobre serviço, impostos já imputados em outros produtos que você consome, enfim. E se eu te perguntar, necessariamente, talvez aqui entre a metade dos dois, com um salário de 5 mil, você consegue viver bem no Brasil, sozinho, vamos colocar nesse cenário hipoteticamente sozinho, você consegue viver bem apenas com 5 mil reais? E eu tenho certeza que você diria não também, porque existem diversas outras parcelas a serem descontadas. Aluguel, talvez parcela do seu financiamento, carro caso você tenha, consumo mensal, lazer, os impostos que já são deduzidos. Então, mesmo que você tenha esse salário, que ainda assim não é suficiente para viver sozinho, digamos assim, de forma, digamos que confortável, você ainda é deduzido ainda mais impostos sobre isso, né?
Então, esse é o problema. E outra coisa que eu quero mostrar para você também, como isso é prejudicial, é a curva de Laffer. A curva de Laffer basicamente é o limite que o Estado consegue arrecadar de impostos. Então, explicando de forma básica para você, se você tivesse que pagar 100% de imposto de renda, você não iria trabalhar. Você não iria ter incentivos para trabalhar, para pagar todo o seu salário em imposto de renda. Então, é justamente isso. Conforme o governo, o Estado vai aumentando os impostos de renda, as pessoas começam a procurar outras formas de fazer elisão fiscal. Não estou falando burlar. Elisão fiscal significa você procurar formas legais de pagar menos impostos. Até recorrendo mesmo para mercado cinza, que é a informalidade, e outras formas já não tão legais, né? E com o Bitcoin, basicamente, isso não existe. Que é basicamente a solução para isso. Você guardar em moeda forte, que não pode ser impressa cada vez mais pelo Estado. Eles não conseguem apertar um botão no computador deles e imprimir mais Bitcoin. Ele é um protocolo, um conjunto de regras que vai ser seguido até o final da mineração do Bitcoin em 2140, o final do halving. Então, para sempre essas regras vão ser seguidas. Não vai existir mais Bitcoin. E então, ele acaba sendo um ativo mais escasso do mundo. E por causa disso, é o único que vale a pena você guardar o seu patrimônio, fazer a sua poupança. Porque se você guardar em reais, você vai ser diluído cada vez mais ao longo do tempo. Isso é justamente uma das consequências da sociedade ser depravada. Porque se você tem menos incentivos para poupar seu dinheiro, se você sabe que se você guardar seu dinheiro e daqui a um ano esse dinheiro vai valer menos, você tem incentivos para gastar ele agora. E isso incentiva esses hábitos ruins da sociedade de pensar apenas num presente. Ter uma taxa de preferência temporal muito alta. Isso é, você querer gastar mais ao invés de guardar, poupar seu dinheiro para pensar no futuro. Então, é basicamente isso. E além de outras muitas consequências negativas também para a sociedade, tá? Bem, isso foi um pouco. Se você achou interessante, deixa um like aqui embaixo. Toda sugestão de vídeo e comentário é muito bem-vindo. Só deixar nos comentários. Então, obrigado e te vejo no próximo vídeo.